Pessoal, desculpem-me aí pela falha. Eu tinha crença que vocês estavam todos vendo. Tudo Bem, certo. ok. Confirma tudo ok, Zé? Joia, Tudo ok. obrigado, viu, Zé? Bom, vamos lá. Os benefícios da agricultura de precisão. Então, essa daqui é a tela que eu estava falando dos benefícios sob o ponto de vista dos produtores. E agora eu vou avançar aqui. Ah, um agradecimento especial ao Senar MT pela parceria na coprodução do evento, na divulgação e também na participação do Otávio como palestrante. Otávio, um colega meu, agrônomo, exalquiano, formamos na mesma universidade. Infelizmente, eu sou um pouco mais velho que ele. Eu sei que não vai parecer, vocês vão ver ele no vídeo daqui a pouco, vocês vão falar, não, de jeito nenhum, mas sim, eu sou mais velho que ele há alguns anos. Otávio, desculpa a brincadeira. Depois você desconta. Vamos lá. Eu também quero agradecer aos influenciadores digitais. Eu quero agradecer a Raiz do Campo, a Ela é do Agro, Agronomia Top, Agronerd e Agroagenda. Eles colaboraram muito nesta campanha de divulgação desse evento e eu convido todos vocês a interagirem, a seguirem, a trocarem ideias e realmente seguirem, interagirem com cada um deles nas redes sociais, conforme está no site, conforme está escrito aí na tela de vocês. É muito legal a participação desses canais na difusão do conhecimento da agricultura digital. E, gente, é muito bom ter essas pessoas como parceiros, esses influenciadores. A gente não constrói nada sozinho. As coisas não dão certo por um motivo e nem dão errado por um motivo. As coisas dão certo porque muitas coisas acontecem umas juntas às outras para dar certo. Nós estamos fazendo as coisas todas aqui para darem certo. Então, valoriza mais ainda a participação dessas pessoas como influenciadores. Muito obrigado. Bem, comunicado. Como é que funciona a dinâmica do webinar? Tá? Eu, Leonardo, eu vou estar sempre aqui online. Vocês vão enviar perguntas escritas no menu no lado direito. Tem um lugar ali para enviar perguntas. Vocês escrevem a pergunta, ela aparece aqui para mim. Eu vou estar acompanhando e conforme elas forem entrando, e se for pertinente no tema, eu já combinei aqui com o Otávio que eu vou entrar na hora e a gente vai fazer um bate-bola. Eu vou levar a pergunta, a gente vai discutir e agradecemos a todas as perguntas. Tá? Esse webinar está sendo gravado. Tá? Amanhã ele vai estar disponível no site da Inseres, www.inseres.com.br/webinar. E tem mais de 30 horas de conteúdos de webinar gravados lá disponíveis para vocês também. Muita gente gosta dos certificados. Tá? Os certificados eles serão enviados via e-mail a partir do dia 11 de março, tá? Só em 11 de março, e somente para quem acompanhou a edição ao vivo, tá? Quem fez a inscrição e assistiu depois não ganha o webinar, o certificado. Quem assistiu metade não vai ganhar. Assiste do começo ao fim, que aí a gente manda o certificado. E temos uma pesquisa de opinião. Nós queremos saber o que você pensa, nós queremos ouvir vocês. Aqui vocês são voz ativa. Por favor, respondam a pesquisa que vocês receberão por e-mail com sugestões de temas e palestrantes para a gente melhorar o projeto e para manter o nível de qualidade dele junto e gerar benefício para toda a agricultura. Bom, um pouquinho sobre a Inseres. Tá? A Inseres é a empresa que eu dirijo, que eu piloto. A gente está, nesse ano, com uma campanha de conectados produzimos mais. No agro, defendemos a ideia de que tudo é conexão. Nós temos uma plataforma digital com soluções para recomendações de fertilizantes, insumos e corretivos. É uma solução que trabalha com fertilidade do solo, com acompanhamento da lavoura, com mapas de produtividade, tem um ciclo completo para fazer toda a gestão da fazenda no campo. E nós estamos levando para o mercado uma aliança muito importante, porque ela é uma aliança com os agrônomos, com os consultores e também com os agricultores. E o mais importante,
é uma aliança sem viés. A Inseres faz uma aliança e a gente vai estar olhando e cuidando da retaguarda de todos vocês, e vocês também cuidando da retaguarda da Inseres. Nós vamos nos conectar, vamos fazer parte dessa aliança e vamos produzir mais. Nesse modelo de negócio que a gente está criando, que é bastante inovador, a gente empodera os consultores para que eles tomem decisões corretas e rentáveis com base em inteligência agronômica, e também empoderamos o agricultor para que ele possa produzir mais, com mais base de dados, usando os dados a seu favor e não contra vocês. E também estamos trazendo os fornecedores, empoderando eles e conectando todos no agronegócio para gerar valor. Quem tiver interesse, por favor, entre no nosso site e solicite uma demonstração gratuita, que a gente entra em contato e vamos fazer negócio e vamos empoderar a agricultura, empoderar as pessoas que estão aqui trabalhando com a gente. Bom, vamos entrar no nosso webinar de hoje. Estou aqui com o Otávio. O Otávio, ele é superintendente do Senar no MT. O Senar é um órgão diretamente ligado à capacitação de mão de obra no campo, com foco nos agricultores. Ele é um engenheiro agrônomo formado aqui em Piracicaba, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ligada à Universidade de São Paulo. Tem vários cursos, é um cara que se preparou muito, ele é especialista em gestão estratégica do agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas, e também em estatística aplicada pela Universidade do Mato Grosso do Sul. E está também agora fazendo um mestrado em engenharia da produção. É um cara que gosta de estudar e é isso que o Brasil precisa. Atuou por 8 anos no Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, onde ocupou o cargo de superintendente também. E hoje ele está aqui com a gente para transmitir conhecimento, para levar valor e para engrandecer a nossa agricultura. Otávio, tira do mudo, liga a tua câmera, por favor. Fala oi para a turma aqui. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos que estão te escutando agora. É um prazer participar desse webinar, uma experiência nova para mim. Nunca tive essa oportunidade de realizar uma palestra, uma aula online. Estou bem animado. Bacana. A câmera está te pegando de lado, tá? Você não está olhando isso, agora você está olhando para ela. Eu vou te tornar apresentador e você tem que clicar aí ainda lá em cima tem um botão de compartilhar minha tela. Aí, beleza? Estamos vendo sua tela do Windows. Tá o fundo de tela do Windows aí. Tá todo mundo vendo. Essa? Perfeito, estamos vendo já a tua apresentação. Eu vou desligar a minha webcam e deixar o Otávio com vocês, mas vou estar aqui, eventualmente eu entro na conversa. E estou acompanhando as perguntas. Vamos lá, um bom webinar para todos e para você também, Otávio. Legal, obrigado mais uma vez, Leonardo. Então, só voltando um pouquinho, não vou perder a oportunidade, né? Eu tenho 36 anos, Leonardo, e diferente de você que está em São Paulo andando em estrada asfaltada, a gente anda muito em estrada de terra aqui no Mato Grosso, e por isso que às vezes a gente parece um pouco mais velho, né? Mas, enfim, já há um bom tempo aqui, resido aqui no Mato Grosso. Minha família, na verdade, eu sou paulista, mas minha família está radicada aqui desde o início dos anos 90, na área, trabalham com produção agrícola, são pecuaristas na região do Vale do Guaporé, aqui no Mato Grosso, e eu voltei aqui logo depois de formado. Enfim, e desde então, né, a gente vem trabalhando bastante aqui, voltado para as entidades do agronegócio, para quem representa os produtores rurais. E é claro que, estando no IMEA e agora no Senar, a gente vem navegando aí nessa área da agricultura digital, trabalhando, depois mais para frente eu vou falar um pouquinho das nossas iniciativas, trabalhando fortemente para colocar o produtor rural nessa era. Então, esse é um desafio importante, grande, importante para o Brasil, porque a era digital, com certeza, vai trazer competitividade. Se a gente sair na frente, sem dúvida nenhuma, a gente vai
dar ainda mais sustentabilidade para a nossa produção, né? E a gente tem muita coisa boa pela frente. Então, acho que entrando agora já aqui na minha apresentação, eu vou trazer aqui no começo algumas informações. A minha perspectiva é de discutir a questão da agricultura digital e tudo mais nessa perspectiva bem estratégica. E é claro que a gente tem que, para começar a discutir estratégia, a gente tem que trazer de volta aquelas informações que acho que muita gente já viu, né? Então, aqui tem aqueles dados da FAO, das perspectivas de produção do mundo. Na verdade, esse daqui é a perspectiva de aumento da população. A gente estima lá que até 2050 a gente deve ter no mundo quase 10 bilhões de pessoas. Mas a mudança mais importante que acontece, e isso tem um impacto gigantesco no agronegócio, não só do Brasil, mas do mundo, é que hoje a gente tem metade das pessoas no campo e metade nas cidades. Lá em 2050, o que acontece é que 2/3 das pessoas passarão a viver nas cidades e só 1/3, então, na zona rural. Então, vamos ter proporcionalmente muito menos pessoas alimentando o mundo. Então, o desafio aí já começa a ver parte do tamanho do desafio que a agricultura digital tem pela frente. E esse aumento, apesar da população aumentar 30%, a demanda por alimentos, por energia e por água cresce ainda mais, justamente porque a gente tem esse aumento da população, principalmente nos países asiáticos e na África, onde o aumento vem junto também do aumento da renda. Então, aumentando a população mais a renda desses países, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter aí um aumento ainda mais expressivo da demanda por alimentos, que é a perspectiva da OCDE e da FAO é de 70% até 2050, 80% de energia e 55% mais de água. E um dado que é importante, muito falado também, é que desse incremento da demanda por alimentos, principalmente, a perspectiva desses órgãos que estudam, que fazem as projeções para o futuro, é que 40% dessa demanda venha do Brasil, desse incremento. E isso, o próximo slide que eu tenho para trazer, é algo que a gente discute pouco. Eu vejo muita gente falando dessa perspectiva do Brasil contribuir com esses 40%, mas o quanto que isso significa é pouco discutido. Então, hoje, o Brasil representa mais ou menos, para colocar em perspectiva aí, pela produção de grãos, a gente produz aí cerca de 7% da produção mundial de grãos, com 250 milhões de toneladas mais ou menos. Se realmente essas projeções se confirmarem, as expectativas do mundo se confirmarem, o Brasil passaria a representar 18% da produção mundial de grãos, com uma produção de 965 milhões de toneladas. Quer dizer, a gente está falando de sair de 250, 260, não lembro exatamente, agora não estou mais em meia, eu já estou perdendo esses números de cabeça, mas passaríamos aí de 250 para 965, um número extremamente elevado, especialmente se a gente considerar hoje que os maiores produtores, Estados Unidos e China, né, os maiores produtores mundiais de grãos, produzem pouco mais de 500 milhões de toneladas. Então, a gente teria que aumentar quase que em 4 vezes a nossa produção, ultrapassando Estados Unidos e China. Isso, se a gente considerar chegar a esses 965 milhões de toneladas sem aumentar em nada a área produtiva, nós teríamos que produzir em cerca de 210 milhões de hectares. Porém, nós produzimos em cerca de 55, 60 milhões de hectares. E, na verdade, nós temos disponível, sem desmatamento no Brasil, apenas cerca de 70 milhões de hectares. Então, você soma o que a gente
tem hoje 55, 60 com mais 70 milhões, nós precisaríamos aí de 120, 120 e poucos. Nós teríamos disponível, na verdade, no total 120 e poucos, quer dizer, muito menos do que os 210 que a gente estima aí, se não houver aumento da produtividade. Então, esse aumento da produtividade, ele é essencial, é a chave do sucesso. O mundo precisa que o Brasil aumente muito a produtividade para que a gente tenha paz, né? Há pouco tempo atrás, o nosso eterno ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, lançou um livro que eu achei muito pertinente, o título dele, chamado Agro é Paz. Sem dúvidas nenhuma, o mundo vem vivendo uma era de paz, em parte porque comida, alimento não é mais um problema, diferente do que aconteceu, das perspectivas que a gente tinha lá na década de 70, né? Que a teoria de Malthus falava lá que aquilo que a produção crescia em progressão aritmética e a população em progressão geométrica, então que chegaria um momento que haveria escassez de alimentos. Isso acabou não se concluindo, na verdade, a produção agrícola conseguiu acompanhar, superar até isso, e hoje o que a gente tem, na verdade, são problemas de distribuição, problemas de perdas. Então, a gente vive uma situação relativamente confortável hoje, porém, a dependência com o aumento que a gente vê de população e de renda, a dependência pelo aumento da produtividade, ela é bem importante, e a responsabilidade do Brasil, como a gente já falou, ela é de fato gigantesca. E o produtor rural, né, cada dia que passa, tem mais e mais e mais coisas na cabeça. Então, antigamente, aqui no Mato Grosso, a gente veio para cá, o mercado era simples, as opções de financiamento eram poucas, ele produzia só uma cultura, era só a cultura de verão. Hoje temos a cultura de verão, a cultura de inverno, eventualmente uma terceira safra, se faz irrigação, às vezes a integração lavoura-pecuária, quer dizer, a complexidade no aspecto produtivo, ela aumentou muito, no aspecto operacional também, todas as questões de mercado que estão aí na cabeça do produtor, e realmente a dificuldade de tirar o resultado ótimo, levando a coisa como de uma forma tradicional, com tudo na cabeça, na caderneta, ela está ficando cada vez mais difícil, né? O produtor realmente ele se vê sobrecarregado cada vez mais de informação, né? E é isso que a gente está vivendo nesse momento mesmo, a era da informação, um excesso de informações, um excesso de tomada de decisões, que essa nova era está trazendo. E é isso, para colocar em perspectiva, nós vivemos lá atrás, no século XVIII, a Revolução Agrícola, depois tivemos a mecanização, né, no início, no final, aliás, do século XIX, começou a mecanização. Aí, em meados do século XX, aconteceu a Revolução Verde, que foi com Norman Borlaug, através da adubação, da entrada dos defensivos. Foi um grande salto, foi que realmente ajudou a vencer essas perspectivas de fome que o mundo tinha, foi a Revolução Verde, tanto que, mais uma vez, trazendo a palavra paz, né, o agro é paz, foi o Norman Borlaug ganhou um prêmio Nobel da Paz justamente por conseguir trazer a pesquisa e aumentar a produtividade, evitando escassez de alimentos e guerras, né? E agora a gente vê uma nova revolução que a gente chama aqui da era da agrointeligência, com a agricultura digital, agricultura de precisão, big data, nanotecnologia, enfim, uma série de tecnologias que estão acontecendo. E eu trouxe isso daqui, esse gráfico aqui também, né, que fala um pouco da lei de Moore, né, que justamente mostra essa perspectiva da evolução tecnológica, que ela
tem dobrado a cada 18 meses. Né? No caso, o estudo dele foi feito sobre a área de processadores, mas isso tem se aplicado em todos os aspectos da tecnologia. E, para mim, a gente está bem no ponto, só uma visão bem pessoal minha, bem no ponto de inflexão da curva. Como eu falei, o volume de tomada de decisões que um produtor tem que tomar hoje é gigantesco, ele é muito grande, mas ainda hoje, ainda é um produtor que tem um bom, assim, um bom feeling, uma boa experiência, uma boa visão de negócios, mesmo sem estar muito bem respaldado por tecnologias, na minha visão, ele ainda consegue ser competitivo. Isso ainda acontece. Produtores que não, usam muito pouca tecnologia, que tem às vezes só uma caderneta no bolso, mas tem uma boa visão da lavoura, um bom feeling, um bom senso ali do que está acontecendo, consegue ser competitivo ainda hoje. Mas para mim a gente está chegando, se já não chegou, nesse ponto de inflexão da curva, onde esse produtor que consegue viver e ser competitivo só com o feeling dele, só com a sensibilidade dele, está começando de fato a perder espaço. Esse momento está chegando e as pessoas que não fazerem uso da tecnologia, dos softwares, de tudo que existe aí disponível, muito em breve não vão conseguir ser competitivos e no futuro talvez um pouco mais distante, sequer participar do mercado sem fazer uso da tecnologia. Então, isso é uma tendência de fato clara e, na minha opinião, ainda é possível ser competitivo sem, mas isso vai mudar. Otávio, como é que você vê a mudança de geração dentro desse contexto de cara que ainda tem sucesso hoje com a caderneta, mas não vai mais ter esse sucesso, ele não vai mais ser viável economicamente no curto prazo, e a mudança de geração? Essas duas coisas estão conectadas? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, agora a nova geração ela já vem com isso como algo natural, que a gente chama nativo digital, né? Nativo digital, aquele cara que já nasceu. O meu filho, eu tenho um filho de 3 anos, tá? Para fazer 4 anos, não sabe ler, não sabe escrever, mas já mexe no meu celular. Você também tem filho pequeno, né, Leonardo? Então, eles é impressionante o que eles conseguem fazer, acessar conteúdo, aprender sem necessariamente saber ler, saber escrever. Quer dizer, isso está ficando cada vez mais natural e as tecnologias estão ficando cada vez mais acessíveis, mais fácil de absorver. Então, a gente percebe que na verdade, tem uma mudança grande ocorrendo. Essa nova geração ela vai contribuir muito para essa mudança, mas isso não vem tão fácil, né? A gente sabe que tem aí um conflito de gerações. A gente aqui no Senar faz alguns cursos, alguns programas na área de sucessão familiar e a gente sente realmente algumas dificuldades que existem aí dessa geração mais antiga, principalmente de perder um pouco do domínio, e a tecnologia, ela de fato, como algumas vezes ele não entende muito bem como isso acontece, ele acaba ficando meio avesso. A perspectiva é que a tecnologia fique cada vez mais fácil, ao ponto de que esse cara também consiga acessar, né? Mas, enquanto isso, a geração que está chegando aí vai, sem dúvida nenhuma, oportunizar aí a entrada de muito do que está chegando, né? Ok. Bacana, obrigado. Vamos lá. E isso só cresce cada vez mais e mais. Então, só trouxe um gráfico bonitinho aqui que eu achei para ilustrar, né? Que não só as questões de mercado, dizer assim, de informações que são um pouco mais tradicionais, já estão mais disponíveis, até mesmo de agricultura de precisão, de informações de solo,
enfim, estão chegando para o produtor, mas coisas novas, como imagens de drone, imagens da área climática, né, as previsões climáticas, sensores de plantas, volume de informações que estão vindo através dessas novas perspectivas, principalmente da que a gente chama de IoT, né, Internet das Coisas, ela está chegando, e isso, sem dúvida nenhuma, também já coloca a informação numa perspectiva de que é impossível uma pessoa ter capacidade de interpretar isso, né? Ainda, vamos lá, eu conheço produtores que conseguem olhar no campo e falar, aquele campo ali está um pouco pior, mais amarelo, eu preciso colocar um pouco mais de nitrogênio ali, aqui, consegue, olhando ali no campo, às vezes, realizar manejo diferenciado no visual, né? Mas o que está vindo aí através desses sensores e tudo mais é algo que foge muito da capacidade de um ser humano conseguir analisar. E aí é que a coisa começa a ficar interessante, começa a ficar bacana. Assim, a agricultura digital. Eu confesso que eu venho acompanhando esse mercado, essas mudanças já faz um tempo, mas até fazer uma menção aí a um amigo que está em Piracicaba no PSEG, o João Rosa, né, professor lá do PSEG, ele que acabou ajudando a consolidar o conceito de agricultura digital, depois de viajar, acho que por 20 cidades, fazendo palestra com ele aqui no Mato Grosso, né? Eu estou com uma colega aqui que também viajou esse tempo todo. E isso é bem importante, pessoal. A agricultura de precisão, ela é um conceito fundamental, que é você alocar o recurso certo no local certo, né, na hora certa. E a agricultura digital é o próximo passo, que é conseguir fazer isso praticamente em tempo real. Então, a diferença da agricultura de precisão para a agricultura digital é que a agricultura digital coloca essa perspectiva de poder realizar certas atividades em tempo real. E isso, é claro que vai chegar cada vez com mais força. A gente já tem a agricultura de precisão consolidada, e justamente com todas aquelas perspectivas de sensores, de imagens e até de informações que podem ser coletadas nas máquinas ali em tempo real, isso, sem dúvida nenhuma, vai colocar a gente numa outra perspectiva. Imagina o que a gente tem que ter em termos de infraestrutura, de fornecimento de informações, de capacidade de análise, de acesso à internet. Aliás, esse é, sem dúvida nenhuma, talvez o maior problema hoje aqui, especialmente aqui do Mato Grosso, né, onde a gente tem realmente um estado extremamente grande, com a população pequena, com uma baixa infraestrutura de comunicação. Então, esse é um baita gargalo, na verdade, não só para o Mato Grosso, eu sei, mas para o Brasil como um todo, mas que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, a gente vai não só ter a agricultura de precisão, mas com a evolução da internet e tudo mais, consolidar também a agricultura digital. Isso não vai deixar de acontecer. Diga, Leonardo. Eu gosto de pensar a agricultura de precisão como uma precursora da agricultura digital. Os dados, eles primeiro começaram a ser gerados pela agricultura de precisão. Aquele mapa de produtividade, aquele mapa de fertilidade que virou um mapa digital e que depois ele começou a ser trabalhado num banco de dados, que depois começaram a chegar dados de máquinas, dados de vasculhadoras e muitas camadas, juntando com... A turma está falando aqui de drones nas perguntas, qual que é o papel do drone?
na verdade, todos eles vão contribuindo com camadas de informação. Eu vejo a agricultura digital como uma interação entre todas essas camadas e que o desafio nosso é tomar decisões com base em tudo isso. Como é que eu tenho essas informações e tomo uma decisão? O que que eu faço? Porque no final o produtor ele quer saber, tá, bacana, mas e aí, amanhã? Amanhã o que que eu vou fazer, né? Então, é assim que eu vejo essa questão da agricultura digital, sabe? São muitas informações vindas de muitas partes e, poxa, como é que eu transformo isso em algo, uma decisão? É uma decisão, né? Exatamente, exatamente. Acho que é exatamente isso. A gente vê essas possibilidades, né? Acho que quem imaginou e começou a trabalhar lá atrás com agricultura de precisão, provavelmente sempre sonhou em chegar nessa perspectiva, né, da agricultura digital. Porém, né, enfim, não sei se imaginava a tecnologia, quanto tempo a gente demoraria para isso, mas hoje já é uma realidade. E o desafio é exatamente esse, né, transformar tudo isso em tomada de decisão, né, em tomada de decisão, em resultado. O produtor está preocupado no final do dia, né, em como que ele tem mais resultado. E é isso que a gente tem que trabalhar também para entregar para ele, né? Adotar isso daí para que, de fato, a gente consiga ser competitivo e entregar tanto mais valor do que os produtores americanos, por exemplo, né? É isso Que aí. são os nossos competidores. Mas beleza, Vai legal. lá. E, enfim, hoje acho que a gente tem alguns pilares dessa revolução digital. Isso é legal de falar, porque eu imagino que uma sala como essa, né, Leonardo, é uma sala que não só tem pessoas que têm interesse de usar a agricultura digital, mas que também tem a perspectiva de oferecer serviços, de empreender, de surfar nessa onda. Isso é algo muito novo, existem oportunidades para toda uma cadeia aí na agricultura digital. A gente não só tem oportunidades, como precisa de capital humano para gerar novas soluções, para entregar novas soluções e para usar novas soluções, né? E acho que é importante trazer essas perspectivas a algum desses pilares da revolução digital. Então, o que a gente enxerga que hoje pode ser um diferencial de uma dessas soluções? Então, pode ser uma dessas três coisas aí, né? Serviços personalizados. Então, isso é aquilo, é produzir informação, análise específica para um produtor, para um talhão, para 1 metro quadrado, se possível, né? Gerar análise e sugestões e capacidade de tomada de decisão para cada situação específica. Então, isso é algo que é forte na agricultura de precisão e é bem a essência do que a gente estava falando até agora, né? A gente tem essa segunda perspectiva aqui da gestão contínua de processos, que é algo que foge um pouquinho, mas que também é algo que a agricultura digital ela traz com muita força, você ir corrigindo, ajustando os processos tempo a tempo, algo que é muito forte, né, na engenharia de produção, que eu fiz o mestrado e que de fato, assim, na indústria, isso é bem forte mesmo. Processo estatístico, Seis Sigma, tudo mais, controlando no detalhe cada processo e melhorando ele de uma forma como uma rotina, né, rodando o PDCA. E algo que também é algo que eu particularmente acho que talvez seja uma das coisas mais bacanas que a tecnologia traz, essa perspectiva do ecossistema colaborativo, né, que você falou bastante aí, Leonardo, da perspectiva
de colaboração. Aliás, a Insere sempre foi uma grande parceira mesmo, até fazendo um merchan aqui, né, aproveitando, em 2016, quando eu entrei aqui no Senar, foi assim, a primeira empresa a procurar a gente, querer oferecer o software para se levar para os nossos alunos, num tempo que a gente até não estava preparado até para poder aproveitar ao máximo possível essas oportunidades. A Insere já estava junto, querendo ajudar, querendo colaborar, numa perspectiva de ganha-ganha, que eu acho que é o que esse novo mundo aí está trazendo. Então, um mundo muito mais aberto, com soluções aí construídas a várias mãos. Obrigado aí pelo merchan. Eu queria aproveitar, muita gente está perguntando aqui sobre o currículo dos profissionais que estão sendo formados em agricultura e sobre capacitação. E o Senar é muito sobre capacitação, né? Qual que é a tua visão sobre o currículo em geral dos profissionais que estão ligados à agricultura? Você acha que o currículo hoje é preparado para atuar nesse ambiente de agricultura digital? São perguntas de muitas pessoas que estão indo nesse sentido. Tem umas 15, 20 talvez. Aí tem uma questão interessante. Acho que a gente pode falar assim, de questões básicas de currículo e até discutir talvez a perspectiva de como isso está nas universidades e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante, Leonardo, acho que o que as pessoas têm que entender é que a perspectiva de educação mudou. A educação hoje ela tem que ser contínua. As pessoas têm que trabalhar e cada vez mais as empresas vão contratar competência e menos currículo. Então, a gente vai precisar entender, lógico, como avaliar as competências, mas isso já vai ser cada vez mais e mais forte. Então, o desenvolvimento de competências, ele é contínuo. A educação hoje, a universidade, ela oferece a base, o caminho geral das informações. Não dá, eu já vi, às vezes, o produtor reclamando, assim, o menino foi lá, estudou na Exalc, estudou numa baita faculdade e chega aqui e não sabe nem operar uma máquina colheitadeira da marca X. Mas a perspectiva não é a pessoa saber operar uma máquina numa universidade. A perspectiva é ela ter uma base sobre como tudo isso funciona. E as pessoas têm que aceitar o fato de que realmente elas vão ter que estudar para o resto da vida delas. E a gente vem buscando, eu ia falar isso um pouco mais para frente, né? Trabalhar com perspectivas que a gente chama de trilhas de educação, onde a gente, lógico, estabelece quais são aquelas áreas de conhecimento que são mínimas, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, também coloca ali a perspectiva também das pessoas acessarem conteúdos alternativos, conteúdos extras, e de acordo com o seu conhecimento, com a necessidade de formação de competências pessoal, ela vai desenvolver, vai seguir aquelas trilhas de forma contínua para o resto da carreira. Entendeu? Ou seja, as pessoas elas vão ser avaliadas pela capacidade de aprender coisas novas e não por fazer o que já sabem. É bem por aí, exatamente. Acho que essa é uma perspectiva importante. E assim, essa revolução, ela está, de fato, bem em curso. Eu trouxe slide só para ilustrar aqui essa ilustração que foi feita pela Ag Founders News, né? Que já levanta lá, a gente já tem mais de 300, cerca de 350 na época que foi feito esse relatório, de startups do agronegócio brasileiro, né? Então, tem um ecossistema já evoluindo. A gente teve aqui pelo projeto nosso, que eu vou explicar um pouco mais para frente, o AgriHub,
nos Estados Unidos, em Israel, na Índia, e o nosso ecossistema é tão grande quanto o de Israel, quanto no caso, o ecossistema focado no agronegócio, né? Tão grande quanto Israel, da Índia, só que a gente ainda está muito disperso. Diferente de Israel, por exemplo, que é bem organizado, até porque também é um país pequenininho, né, do tamanho de Sergipe, mas a gente tem bastante coisa legal acontecendo em todas as perspectivas, antes, dentro e depois da porteira, né? E sem dúvida nenhuma a gente vai ouvir falar cada vez mais disso. Eu vou um pouco para frente aí para acelerar, que a gente vai conversando e não vê o tempo passar, né, Léo? Olhando aqui, né, benefícios da agricultura digital. Enfim, a gente já veio falando um pouco disso, né, mas os benefícios são enormes em todos os aspectos aí, no aumento da produtividade, nessa perspectiva que a gente falou já também de disponibilizar informação, de melhorar o manejo na parte aquícola, na parte de cadeia de suprimentos, enfim, tem benefícios em todos os aspectos, fazendo com que a gente, com certeza, gaste menos e tenha uma melhor produtividade ou uma melhor maximização aí dos resultados. Então, com certeza a gente tem muita coisa boa e isso está, sem dúvida nenhuma, em voga na ONU, na FAO, né? Tá todo mundo olhando essa perspectiva do agro digital e vendo isso como uma baita oportunidade para crescer de forma sustentável, respeitando as questões sociais, as questões econômicas e, sem dúvida nenhuma, também as questões ambientais. Então, a gente está vivendo um momento interessante, onde tudo isso está vindo também para contribuir com essa perspectiva ambiental. A gente está conseguindo mostrar isso, né? E isso é importante também na perspectiva de negócios, né? Mostrar que a gente usa os recursos da melhor forma possível é importante para o nosso cliente lá que quer comprar algo sustentável também. Então, existe uma perspectiva estratégica aí também muito importante da gente incentivar e trabalhar pelo uso dessas tecnologias digitais, como aí as questões do desenvolvimento sustentável, das metas de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Com certeza a gente tem um grande impacto em tudo isso que ela propõe. E aí a gente começo a discutir um pouquinho, né, os desafios da adoção da agricultura. Eu trouxe essa figura, um pouco complexa e meio difícil de entender aqui, do professor, lá do grupo do professor Marco Favanellas, do professor do Beto, né, que são lá da Markstrat, uns amigos, e eles apresentaram isso daí lá no congresso de fama, se eu não me engano. E, enfim, antes do produtor se abrir, né, para adoção de tecnologias, tem um monte de coisa que influencia as questões socioeconômicas, agroecológicas, institucionais, a informação, né, percepção, comportamento, enfim, uma série de fatores que influenciam. E daí para frente, uma vez que ele tomou a decisão, descobriu a oportunidade, resolveu usar, o que ele vai usar, o que isso depende. Então, a solução que ele vai escolher vai depender lá das questões de usabilidade, de facilidade de uso, e sem dúvida nenhuma, aí que eu trouxe isso daqui, porque a gente começa a discutir os desafios da agricultura digital, elas acabam entrando muito aqui, né, Léo? E aí que entra um pouco também da minha conversa aqui, que é estratégica do Senar, né, de
mão de obra, de pessoas que estão por trás do uso da tecnologia. As tecnologias são fantásticas, né? Mas depende de atitude, de comportamento, para realmente adotar as soluções e transformar isso em resultado, transformar isso em resultado, depende muito das pessoas. E é o que a gente vem, né, na perspectiva nossa, tentando trabalhar aqui também. Imagino, e depois, né, eu acho que isso é legal, já que a gente está no bate-bola, você tem me perguntado algumas coisas, mas eu vou te perguntar também, para você poder depois compartilhar também essa perspectiva, né, do desafio de convencer, de mudar a atitude das pessoas, de trazer, né, o usuário para próximo das soluções. Eu acho que isso é algo bem importante e sempre que eu escuto, converso com o produtor, eu pergunto para entender como eles venceram. E sempre vem muito depoimento interessante, né? Tipo, de pessoas que às vezes não têm educação formal nenhuma, são às vezes analfabetos e conseguem utilizar uma solução, manejar um trator, enfim, ir lá e entregar, participar, cumprir com a função dele minimamente. E às vezes uma pessoa que tem educação vai lá e não consegue participar, né? Então esse desafio nosso aí, mudar a atitude, o comportamento, eu acho que talvez seja um dos maiores, né? O que você acha aí, Léo? Nós temos aqui pela frente da Inseres, em específico e no curto prazo, um desafio muito ligado à atitude e comportamento. A gente estamos para lançar aqui uma coisa nova e muito, muito, muito bacana. E o grande desafio é a atitude e o comportamento. O Zé que está aí, está organizando também. O Zé foi um cara que preparou um plano muito grande para a gente fazer um engajamento, para convencer e levar atitudes ligadas a essas novas tecnologias. Existem muitos benefícios na agricultura digital, mas vai depender das pessoas tomarem atitudes perante eles. Você pode ter uma nota de R$ 50 no chão, mas você pode abaixar para pegá-la ou pisar em cima dela e seguir adiante. A atitude faz toda a diferença. É o grande desafio. Eu acho que é isso que está todo mundo esperando para saber como é que, em geral, vai ser a atitude e o comportamento dos produtores, que no final são quem gera a riqueza. Eu não tenho essa resposta, mas eu tenho esse desafio bem grande, bem aqui na minha frente, logo atrás da tela do computador aqui, a gente já está enfrentando ele, e é por isso que a gente propõe uma aliança. Acho que isso não é uma coisa que se faz só, é uma coisa que se faz junto, é uma coisa que se faz em cadeia. Então, na verdade, o que a gente está querendo é criar um efeito de rede para levar, como um monte de gente levando junto a essa mudança de comportamento e atitude. Essa é como a gente enxerga esse desafio. Exatamente. Eu acho que isso é isso assim, que me faz acordar e querer vir para cá todo dia, né? E trabalhar esse desafio. Esse é um baita desafio. Com certeza, acho que quem fala que tem a resposta para isso não estudou bem o problema, né? Mas a gente vem trabalhando, inclusive esperamos futuramente aí trazer um projeto bem interessante na área de liderança, de atitude, para justamente começar diria, empoderar um pouco mais as pessoas e mostrar que o benefício de ter atitude, né? Transformar isso numa cultura, porque isso tem muito a ver com cultura, né? A pessoa às vezes faz o que eles sempre fizeram e é possível desenvolver uma cultura mais focada na atitude. Lógico que tem uma parte que é intrínseca, mas tem coisa a ser explorada e é legal ver gente pensando nesse mesmo desafio. É bom ouvir isso de vocês. Bom, depois eu volto nesse ponto aí. Vamos lá, segue aí. Segue Tá. para gente.
Não, beleza, vamos lá que estamos. Eu estou vendo aqui, tem bastante slide e a gente está. Mas eu Só já vou foram dar uma acelerada. 53 minutos, tá? Eu vou dar uma aceleradinha para ir rápido. Aqui era, coloquei esse slide mais para falar, poxa, né? Mas o Brasil está indo tão bem, né? Nós somos, o agronegócio é um destaque, está bombando, agro é pop, agro é tudo. E aí, né? A gente olha a produtividade do Brasil, na hora que a gente coloca cereais aqui, que nem cereais a gente está falando de arroz, milho, mas assim, nem é o nosso melhor, e ainda assim a gente está ali batendo com a Argentina, com Mato Grosso batendo com a União Europeia, né? Os Estados Unidos ainda está um tanto à frente, ainda mais por conta do milho e tal, mas a gente não faz tão feio assim. E aonde que a gente precisa melhorar, né? E aí vem essa perspectiva da questão da mão de obra. Meu slide ficou. Ih, rapaz, eu não estou com um probleminha aqui no meu slide, mas esse gráfico aqui, eu vou tentar explicar ele. Ele foi um gráfico que a gente fez lá pelo AgriHub, no projeto AgriHub, onde a gente levantou com os produtores qual era a perspectiva deles em relação ao problema da mão de obra, né, da falta de mão de obra qualificada. E os produtores aqui do estado, eles apontaram que a questão da mão de obra ela é um problema extremamente na matriz GUT, né, que é gravidade, urgência e tendência. É um problema que acontece em absolutamente todos os locais onde a gente fez a pesquisa, que todo mundo falou que a falta de mão de obra qualificada é um problema, e deu nota quase 9 aqui, tanto para a gravidade como para a urgência. Então, os produtores vêm sentindo que, apesar deles terem uma produtividade, a soja do Mato Grosso, aqui, a soja do Brasil, bate a produtividade americana. A gente tem uma produtividade excelente, e tem uma produtividade muito boa de cereais também. Mas, apesar disso, a gente tem problemas sérios na mão de obra, e aí fica evidente esse gráfico aqui, que a gente vê muito pouco ele por aí. A produtividade da mão de obra, a gente achou esses dados lá no Banco Mundial, e fizemos esses dados aqui, especialmente para o Mato Grosso, ela deixa muito a desejar. Essa produtividade da mão de obra, ela mostra quanto que uma pessoa no campo, aí somando trabalhadores e produtores rurais, geram de riqueza. E olha só, né? O Brasil produz aí, em média 10 mil dólares por ano, enquanto que os Estados Unidos produzem quase 80, quer dizer, 8 vezes mais. O gap, a diferença da produtividade do campo, ela não é tão grande quanto a diferença da produtividade da mão de obra. Então, o Mato Grosso tem uma média 3 vezes maior, 200% maior, na verdade, do que do Brasil, justamente porque a gente tem um maior uso de mecanização aqui, máquinas maiores e tudo mais, mas ainda assim, né, a diferença de Mato Grosso para a Austrália, para a União Europeia e para os Estados Unidos, na produção da mão de obra, ela é muito maior do que a diferença da produtividade de sacas por hectare. E isso é algo que a gente só vai mudar com educação ou com um bom uso, né, com um bom uso realmente das ferramentas digitais. Aí a gente tem essa possibilidade. E parte disso, né, falando da questão da educação, é que eu costumo mostrar esse gráfico aqui, que ele é bem chocante. Se cada bloquinho desse aqui, ó, tem a somatória dele dá 100%. Então, e cada cor aqui representa um setor da agricultura. A gente, lógico, sou Senar Mato Grosso, desculpa pessoal, a gente acaba trazendo mais informações daqui do nosso estado, mas isso aqui, a realidade, tenho certeza que não muda muito em todo o Brasil. Mas olha só que impressionante, dentre todos os analfabetos com carteira assinada que trabalham aqui no Mato Grosso, mais da metade, 53% deles, trabalham na agropecuária. Com todos os analfabetos, metade trabalham na agropecuária. E a proporção do nosso setor vai caindo, então é 1/3 aqui dos que têm até o 5º ano,
vai caindo conforme aumenta o nível de escolaridade. Olha só, quanto mais estudo, menor a proporção do agro. Lógico, tem questões aí da dificuldade de acesso à educação, tudo mais, mas é uma realidade que a gente precisa buscar mudar. E a gente está vendo que isso está melhorando. Então, aqui em 2006, aparentemente, né, um trabalhador da agropecuária estudava em média 7,4 anos. Em 2015, eles estudaram em média, o trabalhador estudou em média 9 anos. Melhorou bastante, assim como todos os outros setores. Porém, infelizmente, a qualidade vem caindo de maneira vertiginosa. E aqui são os dados do próprio governo, né, do INEP, que mostra o nível de proficiência em português e matemática. E aqui, essas duas últimas colunas, pessoal, são as colunas que eram da avaliação dos alunos do 9º ano, em 2013. Ou seja, são pessoas que hoje têm 18, 19 anos, estão entrando no mercado de trabalho. E olha que impressionante, só 23% proficientes em português, com capacidade de ler e interpretar, né? 23%, praticamente 80% com uma capacidade muito ruim de ler e interpretar, e só 11% com capacidade de resolução de problemas matemáticos. 90% dos jovens entrando no mercado de trabalho hoje são analfabetos funcionais em relação à matemática. Não sabem fazer uma regra de 3. Então, pessoal, eu acho importante mostrar isso aqui. Felizmente, né, eu vou falar um pouquinho depois da agricultura digital, vai ajudar a minimizar esse problema, mas, como o Leonardo bem falou, a gente precisa trabalhar de forma colaborativa, começar a encarar essa realidade e até agir como comunidade para melhorar isso, porque no final essa é a mão de obra que a gente tem para trabalhar. A gente precisa, quem está sofrendo com a ausência de participação nossa nas comunidades aí, indo nas escolas, interferindo, trabalhando para melhorar a educação como um todo, no final do dia somos nós mesmos que estamos sofrendo com isso. Então, é preciso a gente olhar essa questão da educação. Claro que a educação ela está mudando bastante, isso traz uma perspectiva muito boa, né, de aprendizado contínuo, como eu falei, né, de disciplinas integradas, que é um negócio que é bem interessante, que a gente precisa começar a trabalhar para que as pessoas comecem a entender a real necessidade de estudar, né? A gente vê em alguns países uma tendência, uma mudança bem importante da educação daquela forma tradicional por disciplina, passando a ser por tópico. Então, lá na Suécia, se eu não me engano, eles, ao invés de estudarem física, matemática, história, eles estudam, por exemplo, a Guerra Mundial. Lá dentro estão estudando história, estão estudando química quando falam das armas, estão estudando física, estão estudando geografia, enfim, acabam entendendo tudo isso, né? E aí um outro parceiro que a gente tem legal, a Fundação Sumi Nishimura, por exemplo, tem usado isso aqui de uma forma bem bacana, né? Quando os alunos entram lá no curso deles, o tecnólogo, eles ganham um drone. E aí a Fundação coloca o desafio, fala, olha pessoal, usem esse drone como se vocês tivessem uma empresa, e aí as disciplinas, o ensino, ele é voltado para esse desafio deles. Então, todas as disciplinas são voltadas para isso. O português para gerar campanha de marketing, o inglês para traduzir a página deles, a matemática financeira, por exemplo, para ver como essa empresa vai parar de pé. Quer dizer, tudo aquilo que às vezes parecia não ser útil, né, passa a fazer algum sentido ali quando você apresenta um conteúdo num contexto integrado, num contexto prático da vida dos alunos.
E várias outras tendências estão chegando aí, ensino híbrido, que a gente está começando a trabalhar aqui no Senar, com educação online e presencial, games educativos, habilidades, certificados alternativos, aulas personalizadas, enfim, um monte de coisa que a gente falou e que está mudando, não só, quer dizer, é importante falar, né? Graças a Deus, não está mudando só a nossa indústria da agricultura, mas a indústria da educação também está finalmente mudando para tentar, de fato, mudar aquela realidade. E a gente falou um pouco lá das questões de perfil, né? Isso aqui é legal falar, né? Mais do que currículo, o profissional do futuro tem que buscar construir essas competências, né? Então, mudou um pouquinho ali da perspectiva que o Fórum Econômico colocava em 2015, né? A ordem aqui mudou um pouquinho e olha só o que eles estão colocando. Soluções de problemas complexos. Extremamente importante dentro de tudo que a gente falou, apesar da tecnologia entregar muito disso já resolvido, a gente ainda tem muita escolha, o papel das pessoas ele é gigantesco ainda nessa perspectiva de escolher qual solução que eu vou utilizar, como eu vou usar aquilo, como eu vou capacitar as pessoas, como, enfim, integrar essas possibilidades, tudo isso é muito importante. A questão do pensamento crítico, fundamental também, entender, ser crítico para poder saber quando buscar novas soluções e mudar a ótica, né? Criatividade, enfim. Quer dizer, aqui no começo, os 3 primeiros pontos são pontos que estão diretamente relacionados com essa perspectiva do profissional do futuro, do profissional da agricultura digital, né? Pessoas que têm que estar olhando, buscando as melhores soluções, olhando que essas soluções entregam de uma forma crítica e de forma criativa, buscando se diferenciar, integrar soluções, trazer novas oportunidades para realmente ter um rendimento acima da média. E aí vem, né? Gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, quer dizer, colocando até essa perspectiva de gestão de pessoas que estava numa perspectiva mais alta aqui, e relacionamento interpessoal que estava, olha, segundo e terceiro aqui em 2015, colocando numa posição mais baixa, né? É interessante essa mudança aqui, principalmente desses 2 pontos em relação a esses 3. Quer dizer, mostra o quê? Né? Que a gente precisa, de fato, se relacionar, isso tudo é importante, mas a gente tem que buscar tudo isso, buscar soluções criativas, de uma forma crítica para superar esses desafios. Enfim, futura educação, que eu falei lá atrás, ela tem que ser continuada, o papel do professor tem que mudar, quem é professor está ouvindo a gente, esquece, você não pode mais ser o centro do conhecimento, você tem que buscar oferecer soluções que estão disponíveis e ser um facilitador do aprendizado do aluno mais do que tudo. Mudança da dinâmica do conteúdo através dessas novas soluções e, lógico, a cocriação de soluções, a gente falou bastante disso. Aqui é aquilo que eu tinha falado lá atrás, né, da questão das trilhas. Então, isso aqui é o futuro, é o que a gente está trabalhando para entregar aqui como Senar. Então, qual que é a perspectiva? A pessoa quer se tornar lá um especialista em agricultura digital? Tá, então, vamos imaginar que tem conhecimentos fundamentais da área administrativa, da área financeira, de gestão de projetos, de marketing, que são importantes. E de acordo com o meu conhecimento anterior e com as necessidades do mercado que eu tenho, eu escolho aqui a trilha que eu quero seguir, de acordo com as minhas possibilidades também. Então, a perspectiva de educação ela é contínua, e aí você forma aqui, mas vai estar sempre voltando e se especializando, se atualizando. Então, essa é a perspectiva de educação do futuro, pensando muito mais do que num curso, num conhecimento específico, na formação de competências como profissional. E as empresas, né, precisam, especialmente as empresas do Brasil, precisam de fato
fazer um pouco mais o seu papel. A gente oferece aqui o Senar, né, de forma gratuita, na verdade, tudo que a gente oferece já foi pago antecipadamente pelos produtores, e a gente vê ainda uma resistência, dificuldades ainda de informar, em fechar turmas completas, que a gente não gostaria de ver, e isso não faz parte da cultura do Brasil, né? Isso aqui é um gráfico que mostra o quanto o Brasil, em média, oferece em horas de treinamento comparado com os Estados Unidos, o quanto que a gente investe em recursos. Então, a gente precisa também mudar a cultura das empresas, investir bastante em treinamento, a formação de pessoas já era importante, e agora nessa era digital vai ser ainda mais fundamental. As pessoas, claro, que vão se destacar, e a expectativa é que elas queiram buscar sempre aprender o tempo todo, mas todos têm que fazer a sua parte, a empresa também, até porque muitas vezes o profissional não sabe para onde seguir, né? Ou seja, não é currículo, o que falta é estudo de uma maneira geral. Esse teu slide está dizendo que a gente investe R$ 500 por ano, os Estados Unidos investem US$ 1.200. Pensando em 4 para 1, eles investem 10 vezes mais. 10 vezes é o que eles geram de riqueza a mais por trabalhador ano. Cara, isso responde a pergunta. Por que eles produzem mais? É porque eles sabem mais. Exatamente. Bunda na cadeira e estudar, cara. Não tem o que ver. Não tem segredo, não tem nem o que ver. Estudar, estudar, estudar. E essa é a perspectiva que o profissional tem que ter. E, aliás, né, antes tarde do que nunca, parabéns para quem está numa sexta-feira de carnaval aí, quinta-feira, desculpa, eu estou adiantado aqui, o carnaval confundiu minha cabeça, mas uma quinta-feira de semana de carnaval assistindo esse webinar. É esse tipo de profissional que, sem dúvida nenhuma, tem um lugar garantido aí no futuro, né, Léo? E a turma está tudo aqui, viu? Estão ficando, entraram e ainda estão todos aqui. Tá bacana. Legal, show de bola. Bom, e aquilo que a gente estava falando lá atrás bastante também, foco em criar competências. Então, não basta hoje, isso aí é na perspectiva da empresa, ela tem que trabalhar conhecimento, tem que estimular as habilidades lá no famoso chá, né? E tem que buscar formas criativas de recompensar as atitudes corretas das pessoas. A gente vem trabalhando forte aqui para tentar criar um projeto de liderança. Até vou dar um spoiler do nome aqui, chama Agroatitudes, né? Que é justamente para, começar a se preocupar muito mais, até na sala de aula, em avaliar isso, em recompensar as atitudes, do que necessariamente em ficar preocupado só em expor conteúdo, às vezes, para os alunos. E essa perspectiva é a perspectiva que também, às vezes, o proprietário, o profissional tem que ter, né? Como recompensar o cara que teve uma atitude correta, o cara que foi atrás, que buscou se capacitar, que aprendeu mais, que está desenvolvendo um bom trabalho. Então, isso às vezes a legislação trabalhista não permite a gente fazer tudo o que a gente gostaria, né, nessa perspectiva de recompensar mais uns do que os outros, mas é algo que a gente tem que ser criativo e buscar trabalhar para de fato construir essa cultura, né, de atitude que a gente vinha falando. E outra coisa que a gente vem pensando aqui, né, e é muito legal, por isso que essa parceria nossa, ela é tão importante, Leonardo, que a gente chama hoje, uma das coisas que a gente quer entregar aqui são soluções integradas, que a gente chama, né? A gente começou a perceber, e até falando com os nossos instrutores aqui, por exemplo, que esses caras vão, às vezes, numa mesma comunidade, falando da agricultura familiar, já há anos, às vezes, né, 10 anos que vão lá e falam assim, Otávio, eu vou lá 10 anos oferecer, levar esse treinamento lá para eles e a realidade deles não muda. Então, a gente tem que reconhecer também
que a questão educacional, no caso nosso aqui do Senar, ela não resolve tudo sozinha. Então, a gente precisa entender o contexto em que essas demandas estão surgindo para buscar essas parcerias para que, no caso do Senar, nossa solução de educação seja transformada de fato em resultado. E o exemplo mais simples que eu uso é o seguinte: a gente oferece muito curso da área de tratorista, desde básico até avançado, né? Mas não adianta a gente, numa comunidade, oferecer uma comunidade de produção familiar, por exemplo, oferecer um curso de tratorista, se eles não têm um trator. Então, não adianta levar, às vezes, né, uma solução para um lugar que não tem a condição mínima para gerar valor. Então, às vezes, a gente tem que buscar, assim, parcerias, né? Você tem não, a gente deve, né, buscar parcerias com o governo, com o setor público, setor privado, para, de fato, transformar, né, no caso nosso, a educação em resultado, no caso de vocês, né, a sua solução em resultado, em economia, em ganho produtivo para o produtor, né? Então, esse é o ganha-ganha. Vocês têm uma solução fantástica, muito interessante aqui em Ceres oferece. O Senar tem a capacitação, o Senar junto com uma solução boa vai de fato conseguir transformar, e vocês com certeza precisam disso. E essa visão, ela é uma visão, essa visão colaborativa que a gente vê, né, e me anima muito esse momento de ebulição de soluções tecnológicas, né? Essa coparticipação, a colaboração, ela é algo que realmente é algo que leva a gente para uma, se for transformada de fato em cultura, leva a gente para uma outra perspectiva. Otávio, tem uma pergunta aqui da Priscila Alcântara Santos, ela foi bem na veia. Há possibilidade do Senar preparar um curso online sobre agricultura digital para os interessados? Eu nem espero que você responda essa pergunta, mas fica a dica, né? Priscila, a gente também tem um projeto interno aqui na Inseres que a gente chama de Academia de Agricultura Digital, que a gente ainda não conseguiu tirar do papel. E a ideia é justamente abordar esse tema e difundir esses conhecimentos. Não é simples fazer isso, acho que o Otávio sabe muito melhor do que eu. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Mas se quiser comentar alguma coisa, Otávio. A gente tem essa pretensão também. A gente tem buscado, na verdade, fortalecer a perspectiva nossa do ensino presencial também, que ele é um diferencial nosso aqui do Senar. Então, a gente está trabalhando para construir principalmente o ensino híbrido, né? O ensino híbrido que vem através do fazer esse conteúdo, a parte mais teórica lá à distância, via EAD, mas ter ali o mínimo possível assim de aulas práticas, do contato do professor, coisa mais próxima, mais humanizada, que eu acho que é algo importante também. E a gente vem discutindo isso, como mudar, né? O Senar, ele é uma instituição grande, né? Uma instituição já com uma certa idade, com processos, com tudo muito estabelecido. E agora a luta é para conseguir mudar um pouco, para acompanhar esse momento. Hoje a gente tem no nosso portfólio mais de 300 cursos e programas diferentes. E agora a gente está discutindo o seguinte, falou, olha, não está dando mais humanamente para produzir e atualizar conteúdo próprio para todos esses programas. Então, a perspectiva é justamente de entrar num mundo colaborativo. Os nossos tutores, que são mais de 300, por exemplo, que a gente possa aproveitar tudo que já tem disponível aí na internet para que seja, ao menos, parte, né,
dessa formação das pessoas. Então, por exemplo, um programa, um curso que a Inseris fez, que é do teu conhecimento específico, você é um especialista nessa área e tudo mais, a perspectiva é que conteúdos desse tipo, né, a gente tem aqui um comitê para, por exemplo, trazer isso para dentro, né, como um conteúdo extra dos nossos programas, aproveitando o que existe disponível, as parcerias, para justamente conseguir entregar o mais rápido possível informação atualizada, né, Léo? Senão a gente realmente ou a gente tem que ficar com uma estrutura realmente muito grande para atualizar tudo isso, ou a gente vai acabar não conseguindo atualizar da maneira e da forma desejada, né? Ok. Mas, enfim, a gente vem trabalhando, isso aqui acho que era a cerejinha do final para contar para quem não sabe ainda. Então, a gente tem aqui duas instituições interessantes no Mato Grosso, o Senar, que trabalha soluções para pessoas, o IMEA, que tem informações de mercado, ajuda o produtor na parte do produto a tomar decisões, e a gente recentemente criou um programa chamado AgriHub, que é justamente um programa, né, que visa entender os problemas dos produtores e buscar no mercado essas soluções inovadoras ou incentivar as comunidades, no caso a comunidade aqui do Mato Grosso, a construir novas soluções. Então, é um programa novo nosso, que a gente vem trabalhando aqui, que, claro, que como a maioria das startups atua diretamente nos processos, né? Melhorando os processos, mesmo que às vezes o processo, por exemplo, de compra de produto, processo de recrutamento de pessoas, ainda assim é um processo que as startups estão, de alguma forma, mudando, alterando ou melhorando para poder, de fato, tornar todo mundo produtivo. E a Famato, né, que vem trabalhando aí num ambiente de regulação, né, nas leis que interferem em todas essas questões aí de pessoas, produtos e processos. Então, a gente vem se tentando olhar o nosso sistema na perspectiva de soluções para o mercado mesmo, através dessas instituições. E o AgriHub, só para aproveitar a oportunidade, a gente tem aqui uma rede de fazendas alfa, que é algo que são produtores que são inovadores, que têm uma perspectiva, tem um outro slide que eu explico que a pessoa precisa ser para ser uma rede fazenda alfa, né? Produtores aqui do estado de Mato Grosso que têm essa perspectiva podem participar como rede fazenda alfa. A gente está buscando pessoas aí para estarem junto das comunidades empreendedoras, buscando vencer esses desafios e também, né, a gente tem buscado conexão com esses parceiros, com empresas, para conectar eles através desse programa Conexão AgriHub, junto dos produtores rurais. Quem quiser fazer parte de uma rede, é isso, né? Só isso, ser visionário, ser aberto ao novo, né? Ter um certo apetite ao risco, afinal de contas, quem começa adotando uma nova tecnologia pode realmente ter um sucesso maior, mas tem o risco também de não ter o sucesso. Isso é importante dizer antes das pessoas começarem. E valorizar a pesquisa. Então, a gente busca pessoas que tenham esse perfil aqui. E aqui é um pouco para quem está querendo trabalhar, oferecer serviços e produtos nessa área, foi o que a gente encontrou, tem um relatório lá do AgriHub, só falando rapidinho aqui, para mostrar quais são as principais oportunidades que existem aí no mercado, que os produtores aqui do Mato Grosso estão demandando, para que sejam construídas soluções. Então, a falta de compartilhamento de informações, que a gente falou bastante da colaboração, a classificação de grãos é um problemão, né? Um problemão. Fizemos até um hackathon específico sobre isso. A falta de automatização da coleta de informações, a falta de segurança nas fazendas. Então, o problema de roubo aqui era um problema seríssimo. Infelizmente, a segurança no Brasil está num nível realmente preocupante. A previsão do clima, né, do tempo nas fazendas, também é algo que tem uma demanda forte aqui.
a precisão de manejo de pragas, doenças e daninhas, e a conectividade, claro que a gente falou bastante também. Então, qualquer solução disruptiva, né, usando o jargão da área de startups aí, resolvam desses problemas, com certeza tem potencial para ganhar muito dinheiro e desenvolver um mercado, e a gente incentiva todos a se aventurarem aí nessas áreas. E o que eu tinha, acho que foi bem no tempo, na verdade, um pouco acima, né, do que eu esperava aí. Falei para o Zé Luiz que ia gastar uns 40 minutos, 50 minutos, e acho que já passou mais de uma hora, mas está valendo. Então, vou fechar sem muita cerimônia aqui para abrir para as perguntas, aliás, para a sua, né, participação e depois para as perguntas. Valeu. Ok. Eu vou te manter na tela, tá? Com o microfone aberto e também a câmera. Tá? E tenho 5 mensagens rápidas aqui para passar para as pessoas. E nessas mensagens eu vou abordar várias das questões que estão que foram perguntadas aqui. Bom, a integração dos agricultores. A gente falou bastante em efeito de rede e a integração ela é um dos fatores principais da plataforma, da tecnologia que a Inseres criou. A gente procura incentivar muito aos consultores a digitalização dos agricultores, fazer com que os agricultores tenham acesso aos dados e que eles possam, por si só, aproveitar as ferramentas que existem na plataforma e que podem tornar o negócio deles mais lucrativo. Isso é uma coisa muito bacana, porque empodera tanto os consultores quanto os agricultores. E vejam que eu estou colocando aqui os consultores, os agrônomos que estão no campo, como um papel ativo de pessoas que vão e levam tecnologia e fazem a disseminação e elevam a produtividade do campo, junto com os produtores, que são quem efetivamente adotam. Para os agricultores, o que eu fiz aqui? Para os agricultores, a mensagem é: seja um early adopter. Tá muito ligado com aquele último slide que você mostrou, Otávio. Tome risco, sabe que as coisas podem dar errado, mas aquele que adota primeiro é o que é mais beneficiado pelo avanço das tecnologias. É aquele cara que, quando está todo mundo ainda aprendendo, ele já aprendeu e já sabe como lidar com as coisas. Ele sai na frente e é quem mais se beneficia economicamente das novidades. E a gente acabou de ver, você abriu a tua palestra dizendo que quem não se atualizar vai ser viável por um curto período de tempo. Os agricultores digitais, os agricultores digitalizados, eles podem ser mais precisos e poderosos. Eles podem trabalhar de maneiras diferentes as etapas produtivas e usar diferentes ferramentas integradas para maior capacidade e análise na tomada de decisão. Terceiro recado. Perguntaram muito aqui, tem muitas perguntas, tá, Otávio? Tem muita coisa que a gente não conseguiu abordar por falta de tempo, mas hoje a gente tem no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei geral, basicamente, ela diz o seguinte: os dados são do produtor. Qualquer coisa que seja feita com os dados tem que ter autorização do produtor. Deixa eu contar uma história aqui, compartilhar uma história com vocês. Umas 2 semanas atrás, eu estava na Fundação Dom Cabral, lá em São Paulo. Fui convidado para falar lá num evento de lideranças femininas do agronegócio. Muito bacana o evento, viu, Otávio? E estávamos lá discutindo plataformas digitais. E aí uma colega lá, uma moça,
falou, mas viu, eu trabalho eu uso uma solução de uma empresa, vamos supor que eu use uma solução de uma empresa com a mão santa, e meus dados estão lá. Isso pode ser usado contra mim? Olha, gente, essa é uma pergunta muito capciosa, tá? E ela é muito importante. Os dados, eles têm valor. E o agricultor, como dono dos dados, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se ele colocar os dados nas mãos de uma empresa que tem conflito de interesse com ele, esses dados vão ser usados contra o produtor. Aí ela me perguntou, mas como? Que tipo de coisa? Bom, se você coloca seus dados de produtividade na plataforma deles, eles sabem quanto você ganha. Eles sabem quanto custa produzir. Então, eles sabem quanto você pode pagar pelo produto deles. Eles sabem até onde você tem capacidade de negociação, porque o objetivo deles é extrair o maior valor daquilo que eles estão querendo te vender. E isso é justo, é honesto, isso é defensável. Mas nós, vocês, produtores, vocês têm que tomar cuidado, porque eles vão usar isso dessa maneira. E é por isso que a Inseres ela se coloca como uma empresa que não tem viés, uma empresa que é o fiel depositário dos dados. Os dados dos agricultores eles vão estar seguros com a Inseres porque a gente não tem interesse em fazer o que é melhor para as empresas, a gente tem interesse em fazer o que é melhor para vocês, agricultores. A Inseres não tem conflito de interesses nem com o agricultor e nem com o consultor que trabalha no campo. Muito pelo contrário, nossos interesses são alinhados para a geração de valor. Avançando, a tecnologia para o aprendizado. Isso que a gente está fazendo aqui agora, essa conexão da Inseres com o Senar, é um ótimo exemplo disso, é a capacitação dos mobilizadores. A gente teve uma última visita aqui de um rapaz que trabalha com a gente, o Wesley, em fevereiro. Ele foi lá para fazer um treinamento, para ensinar, ou para trabalhar com o pessoal do Senar a usar as ferramentas da agricultura digital. E hoje nós estamos aqui, estamos fazendo um webinar e estamos gerando conhecimento e gerando valor e distribuindo isso para toda a cadeia agro. A aliança que a gente faz com os consultores e com os agricultores, ela é sem viés, ela é sem bypass. A gente está empoderando essas pessoas, enquanto existem modelos de negócio que quer justamente cortar caminho, tirar profissionais do campo e fazer com que os agricultores aceitem justamente as recomendações enviesadas das empresas. Capacitação digital, ela é gratuita e é grátis. A gente produz conteúdos grátis, é a tecnologia focada no agronegócio. E aqui eu quero fazer também uma menção aos influenciadores digitais que estão com a gente aqui nesse evento, que estão dando suporte para isso tudo acontecer. Foi muito bacana a campanha de divulgação disso tudo para acontecer. E, finalmente, a gente está a Inseres está num momento muito bacana, nós estamos gerando novas soluções que respondem a grandes problemas dos agricultores. Nós estamos trabalhando questões primordiais do produtor, como o que eu planto, ou qual talhão eu devo plantar primeiro para ter a maior produtividade, para ter a maior geração de valor sob o ponto de vista do agricultor. E a partir daí a gente quer usar o mesmo mindset para fazer o empoderamento de toda a classe da agricultura, de toda a cadeia. E existem outras plataformas complementares que também podem e devem ser utilizadas dentro e fora da porteira, que também empoderam o agricultor nas tomadas de decisão. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Nós não vamos ter condição de abrir para perguntas.
eu tenho mais um spoiler que eu vou fazer para vocês, que é sobre o próximo webinar que a Inseres vai estar promovendo, sobre a transformação digital no mercado de insumos. Quem vai estar com a gente é o Matheus Consoli. Acho que você mencionou ele ou algum colega dele, ele é da Marquestrate. Eu mostrei um slide que é do Beto. O Beto fala com dois alunos lá do mestrado e doutorado deles. O Matheus ele é o fundador da Marquestrate, junto com o Fava. Eles dois começaram um negócio. Esse cara entende muito da cadeia de distribuição e do mercado de insumos. Olha, é imperdível. E essa é a cadeia que mais está sendo afetada pela digitalização do agronegócio. Bom, fica aí, próximo dia 9 de abril, às 19 horas, pelo horário de Brasília. Quem fizer a inscrição vai receber o link para a participação. Otávio, muito obrigado. Eu estou muito contente. A gente avançou sim no tempo, mas eu não me arrependo nem um pouco. Deixamos correr solto, deixamos correr livre. O pessoal está todo aqui acompanhando a gente. Olha, estamos com 128 pessoas agora aqui online. Depois eu sei que muita gente vem ainda assistir os webinars depois na plataforma. Pessoal, antes de eu passar a palavra para o Otávio, eu quero pedir para vocês responderem a pesquisa que a gente vai mandar para vocês amanhã, para a gente poder melhorar esse programa da agricultura digital ao alcance de todos. Uma boa noite. Otávio, a palavra é sua para passar a mensagem sua final. Leonardo, eu só queria agradecer a oportunidade. Acho que esse tipo de plataforma de aprendizado que vocês estão colocando é bem legal, democrática, e pode contar com a gente sempre, precisando, estamos à disposição aqui. Valeu. O mesmo. Pessoal, muito boa noite, um bom fim de semana para todos e cuidado com os seus dados. Um abraço. Tchau, tchau.